Olá, eu sou o Matheus Petrocco, assessor de investimentos da Boa Vista Investimentos, escritório contratado do BTG Pactual, e hoje nós vamos falar sobre a sociedade do imediatismo. Por que isso vem acontecendo atualmente? A gente vive hoje em um mundo marcado pela pressa, pela busca constante de resultado rápido. E isso acaba acontecendo por conta de todo o momento que a gente vive. Acesso fácil à tecnologia, dificuldade de lidar com frustração. São vários motivos que nos levam hoje a ser uma sociedade imediatista. Mas por que isso vem acontecendo? A tecnologia é um dos motivos. Há 20 anos atrás, a gente não tinha a tecnologia que tem hoje. Então, um exemplo muito simples. Hoje, se você quiser assistir um programa, você acessa um streaming e coloca ele automaticamente. Há 20, 30 anos atrás, a gente tinha que esperar uma semana para assistir o episódio favorito do desenho animado, por exemplo. Então, isso fez com que a gente aprendesse a automaticamente ter aquele prazer instantâneo. Eu quero assistir o programa, é só eu dar um clique, eu assisto agora. Eu quero comprar comida, é só apertar um botão do celular no aplicativo, eu recebo em casa. Então o nosso cérebro foi se acostumando a ter esses prazeres imediatos, a ter tudo fácil na nossa mão. O que isso causa? Ansiedade, frustração quando a gente não consegue ter aquilo que a gente quer na hora que a gente quer. E esse é um grande problema que a gente vive hoje, e isso também está atrelado ao mundo dos investimentos. Por quê? Quando a gente faz um investimento, a gente tem que ter um planejamento. E como a gente está acostumado com esse imediatismo agora, às vezes o nosso planejamento ele acaba sendo acelerado e a gente quer aquele resultado imediato. Mas será que isso funciona? O que a influência da tecnologia tem afetado nas nossas decisões do dia a dia? Um exemplo muito simples e que vocês vão se identificar. Quando foi a última vez que vocês pisaram em uma agência bancária? Como todos estão vendo, os bancos inclusive estão fechando as agências. Por quê? Hoje a gente faz tudo pelo celular, pelo aplicativo do banco. Há 20, 30 anos atrás a gente tinha que ir em uma agência bancária para pagar uma conta, por exemplo. Hoje a gente não precisa disso mais. Você consegue pagar conta, fazer investimento, até investir no exterior na palma da mão. O que isso acaba trazendo pra gente? Aquela sensação de que eu tenho tudo a hora que eu quero, do jeito que eu quero e como eu quero. Isso com os investimentos é a mesma coisa. Quando você investe na bolsa, por exemplo, você compra uma ação, hoje você não tem mais aquela paciência de carregar a ação por um longo tempo para esperar o resultado dela. As pessoas querem ganhar dinheiro do dia para a noite, fazendo day trade, por exemplo. E isso já foi mais do que comprovado que não dá certo. Por quê? De novo, associando o imediatismo com o mundo dos investimentos. Hoje, existem robôs operando na bolsa, grandes investidores operando na bolsa, que eles conseguem antecipar o movimento. E os investidores comuns que acham que vão ganhar do mercado porque querem aquele ganho rápido, acabam perdendo. Então, de novo, essa sociedade imediatista que a gente está vivendo hoje está afetando diretamente o mundo dos investimentos e fazendo as pessoas perderem dinheiro. Por quê? As pessoas não têm mais paciência para esperar esse retorno de longo prazo. Tem que ser tudo imediato. E eu vou contar um segredo para vocês. Não dá para ficar rico do dia para a noite. Outro fator que vem influenciando muito essa questão da sociedade imediatista são as redes sociais. Por quê? Porque aquele prazer imediato pelas curtidas, pelos likes, aquela ostentação que as pessoas colocam na rede social. E eu vou falar para vocês do fundo do coração, tudo isso é mentira. São recortes das vidas das pessoas. Ninguém coloca que perdeu dinheiro comprando ação X ou ação Y. Pelo contrário. Vocês perceberam que nas redes sociais as pessoas só ganham? Nunca perdem. E a gente sabe que isso não é realidade. Então, quando você pensa na questão dos investimentos e você quer construir patrimônio, não siga influencer. Principalmente porque a maioria dessas pessoas, elas vendem curso. Se ele sabe como ganhar dinheiro, você acha de fato que ele vai te ensinar o caminho dele? Isso não existe. Então, de novo,
Quando a gente fala das redes sociais e mundo dos investimentos, tomem cuidado com as informações que vocês recebem. Porque a maioria dessas pessoas não opera na vida real, não estão colocando na realidade quais são as perdas e os ganhos delas. E não existe caminho fácil no mundo dos investimentos. Você não vai construir patrimônio do dia para a noite. Então, lembrem-se do longo prazo, da paciência e da disciplina e não associem isso a um influencer X ou Y que ensinou você a comprar a ação A ou B para ter um ganho acima do mercado. Isso não vai acontecer. Você tem que ter muita paciência e disciplina. É um processo de resistência. Você tem que ir contra a maré, contra tudo isso que está acontecendo. Pensem sempre no longo prazo para construir um patrimônio com calma, paciência e disciplina. Esse é o caminho que dá certo. Consumo acelerado e marketing. O que isso tem a ver com o investimento, Matheus? Tudo. Por quê? Hoje, a publicidade, o marketing, a propaganda, ela é feita para despertar desejos rápidos em você. E isso acaba estimulando os seus desejos de consumo. E muitas vezes você compra aquilo que você não precisa. Foi compra por impulso. Matheus, o que isso tem a ver com o mundo dos investimentos? Tudo. Por conta do seu comportamento. Se você não souber se comportar com o seu dinheiro, você não vai ter um futuro tranquilo, você não vai ter a famosa liberdade financeira. E o que todos nós buscamos é liberdade. E dinheiro traz liberdade sim, mas se você souber se comportar com ele. Então, quando eu falo dessa publicidade e propaganda, desse consumo exagerado que a gente vive hoje, isso acaba destruindo o seu futuro, porque você não consegue construir um patrimônio ao longo da sua vida e você não consegue ter uma aposentadoria tranquila. E é exatamente na velhice onde você vai precisar de mais dinheiro. Porque você não vai ter mais a mesma capacidade produtiva que tinha quando era jovem, e é na velhice que a gente precisa de plano de saúde, comprar remédio, tratamento e até um cuidador, por exemplo. E isso custa dinheiro. Então, se você quiser ter uma velhice digna, se você quiser ter liberdade financeira, você tem que controlar os seus impulsos, saber se comportar usando o dinheiro para você ter essa velhice com dignidade, com tranquilidade, para você ter liberdade. E às vezes não é nem só na velhice, é uma questão de planejamento mesmo com a família. Por exemplo, quero viajar para Disney. Tudo bem, como é que você vai se planejar, como é que você vai se comportar com dinheiro para ter dinheiro suficiente para viajar para Disney e poder realizar todos os seus sonhos, todos os seus desejos? Então, se você não souber se comportar com dinheiro, você não vai conseguir realizar nenhum dos seus sonhos quando você estiver no auge da sua carreira, da sua saúde. Então, quando eu falo dessa propaganda agressiva que a gente vive hoje, esse marketing agressivo, é para você comprar por impulso. Resista a isso. Saiba se comportar para você poder atingir a sua liberdade financeira. Consequências e desafios. Quais são as consequências do imediatismo? Você pode se frustrar, você vai sofrer de ansiedade, angústia, vai tomar as decisões erradas na maioria das vezes, porque você não para pensar. Você não tem paciência para escolher as melhores opções e ver o resultado dessas melhores opções ao longo do tempo. Então, uma das consequências do imediatismo é exatamente essa: você se frustrar e tomar as decisões erradas. Então, lembrem-se que nada se constrói do dia para a noite. Você tem que ter paciência e disciplina para construir o seu patrimônio ao longo do tempo. Se você toma uma decisão baseado em impulso, é muito provável que essa decisão não seja a melhor para aquele momento. Então respire, tenha calma, converse com o seu assessor de investimentos, que você confia, para que vocês possam escolher quais são os melhores produtos, por quanto tempo, diante do planejamento que você fez para toda a sua vida. Uma vida sem planejamento te leva para onde ela quiser, não para onde você está buscando. Então tenha em mente que todo esse imediatismo ele tem uma consequência ruim sim. Então saiba que se você não tiver um planejamento de longo prazo, você vai acabar sofrendo com isso e vivendo em função do dinheiro, não fazendo o dinheiro trabalhar para você, e sim você trabalhar para ele. É exatamente isso que a gente não quer. Então tenha paciência e disciplina, calma e não seja imediatista. Entender as raízes do imediatismo nos ajuda a entender a sociedade que a gente vive e como a gente pode mudar o nosso comportamento
e lutar contra isso, resistir a esse imediatismo e pensar no longo prazo. Então, nos acompanhe na nossa série, porque nos próximos episódios eu vou falar sobre investimento de longo prazo. Não esqueça de curtir e compartilhar com os seus amigos, porque este é o único caminho que vai trazer a liberdade para você.